Posso entrar aqui? Só um minutinho, viu? Pronto. Cheguei. É o professor César? É o professor ainda. Tá? Um pouquinho diferente, mas é o professor ainda. Tá? Muda isso também um pouco, mas a importância do conteúdo continua a mesma. Continua a mesma. Ok? Vamos só localizar no tempo, no espaço, para a gente também não se perder muito, né? A gente está trabalhando, estou na segunda fase, estou na segunda apostila, a gente está trabalhando desenvolvimento argumentativo, desenvolvimento Enem, desenvolvimento seriado, desenvolvimento concurso público, né? Quero dizer que esse momento realmente é um momento, digamos, delicado, né? Acho que a palavra mais correta é delicado. Sabe aquele momento que você precisa tomar cuidado a cada passo que você dá? Pronto. Esses passos cuidadosos estão com certeza muito ligados ao desenvolvimento. Não gosto, não tenho esse perfil de dizer que o desenvolvimento é o momento mais difícil do texto de vocês. Isso é difícil, é uma questão muito subjetiva. Tem aluno que tem mais dificuldade quando eu penso na introdução, tem aluno que tem mais dificuldade quando se pensa na conclusão. Então, decidir, né, professor, tomar a decisão de que isso é o mais difícil, eu acho que não é justo. Isso não é justo, realmente não é justo. Agora, verdades sejam ditas. O desenvolvimento é 2 vezes mais trabalhoso, pelo menos, do que a introdução e do que a conclusão. Claro que sim. Por quê? Porque, diferente da introdução, nós trabalhamos no desenvolvimento 2 parágrafos. Então, 2 vezes, né, naturalmente, um pouco mais trabalhoso que a introdução, 100% a mais. Esse 100% a mais dá um pouquinho de dor de cabeça, um pouco a mais, em relação à introdução. Isso é um fato, sabe? Dá dor de cabeça, tem muito aluno que perde muito tempo no desenvolvimento. Mas a proposta do curso é minimizar, é reduzir esse impacto na produção do texto de vocês. Essa é a nossa meta, sabe? Eu sei o quanto isso é difícil, então nós nos preparamos um pouco mais em relação à introdução para dar um conteúdo de desenvolvimento que minimize esse efeito de aperreio, digamos assim, do nosso aluno, sabe? Porque realmente tem muito aluno que trava quando vai desenvolver. Eu entendo bem a causa. A nossa educação, né, veja que o desenvolvimento é um momento do texto que depende demais, tanto o primeiro quanto o segundo, depende demais do conhecimento que nós temos ou do posicionamento que nós tomamos a respeito de temas. Aí a nossa educação, ela comete falhas. Convenhamos, existem muitas falhas em todos os setores, por isso que nós chamamos de falhas estruturais. E uma das falhas é o excesso de exposição. As aulas no Brasil, elas são muito mais expositivas do que argumentativas. Então é muito comum o professor na frente da tela, do quadro, apresentando o assunto. Agora, os temas atuais estão ocorrendo ao mesmo tempo que eu estou explicando crase. Então, deixar os temas passarem, sem a gente fazer uma mesa redonda, a gente fazer um debate, sabe? Para a gente debater, de fato, na oralidade, estudar e debater, estudar e se expressar, defender pontos de vista. Está faltando isso na educação brasileira. Então, o excesso de exposição reflete diretamente na dificuldade de argumentação, sabe? Tem muito aluno que tem essa dificuldade tanto na oralidade quanto na escrita.
Na escrita, a gente tem a dificuldade relacionada às técnicas, às regras, porque escrever requer muita regra. Desde juntar palavras até regras bem mais complexas. E na oralidade, a nossa dificuldade está muito associada ao nervosismo de uma sala de aula, de falar em público. Então, esses fatores, dificuldade das regras gramaticais na escrita e a timidez dentro de sala de aula, reduzem essa capacidade de uma educação argumentativa. O que vai refletir diretamente, como eu disse, na produção do desenvolvimento. Por quê? Porque o desenvolvimento nada mais é do que um planejamento, um projeto de texto que finalize um projeto, ou seja, organizado, é uma questão de estratégia, né? É um projeto textual que defende um ponto de vista. Então, para defender um ponto de vista, você precisa ter conhecimento, claro, você precisa ter conteúdo a respeito daquela ideia que você apresentou e você precisa ter um poder de persuasão, um poder argumentativo muito forte. E aí, esse poder argumentativo a que eu me refiro, ele sofre alguns danos, né, pelo hábito que nós não temos de discutir temas. Nós não temos esse hábito. É claro que às vezes acontecem algumas anomalias. O aluno que não tem o hábito de argumentar pela sua timidez, mas escreve um texto sempre muito brilhante. Mas isso são casos excepcionais. A regra, né, por onde nós trabalhamos, a regra sempre apresenta da mesma forma. Um aluno que lê pouco, um aluno que debate pouco, um aluno que se atualiza pouco, é um aluno que vai ter dificuldade em projetar, em fazer um planejamento total de como vai ser abordado aquele ponto de vista, aquela perspectiva, porque ele não tem, às vezes, o conhecimento, às vezes ele não tem o conteúdo para fazer passo a passo aquela defesa, como se você defende um réu no tribunal, aquela defesa de sua argumentação. Então, dito isto, posto esse cenário, que é um cenário dificultador do nosso poder persuasivo, poder de argumentação, argumentatividade, quero dizer que, para minimizar os efeitos desse processo, é muito importante a gente escrever em cima de uma estrutura pré-estabelecida, né? Eu vim aqui na primeira aula de desenvolvimento, lembro muito bem disso, e disse que o desenvolvimento existe em 4 formas. Existe o desenvolvimento explicativo, o desenvolvimento causa e consequência, o desenvolvimento temporal e o desenvolvimento concessivo. Mostrei também que cada um tem suas vantagens e cada um também tem suas desvantagens. Não é que eu tenho um carinho muito especial por esse método, o método concessivo. Apesar de, em 2018, optar, na redação que fiz, pelo método explicativo. Mas eu tenho um carinho muito especial por esse modelo, o modelo concessivo, porque foi o primeiro que a gente organizou para fazer o aluno ter uma direção segura. Então, como é o primeiro, é como o primeiro filho, né? A gente ama mais tempo. Não que eu não amo os outros modelos, eu amo também, mas esse eu amo há mais tempo. Então, a gente precisa ter um carinho especial, tá? Modelo concessivo. O professor serão dados os 4 modelos? Sim, os 4. Né? Esse é o segundo modelo. Não entendam que quando eu me refiro a desenvolvimento 2, eu não estou me referindo ao D2, tá? Eu estou me referindo a uma forma, a forma 2 de desenvolvimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse modelo aqui, olha, esse modelo concessivo 2, ele normalmente é usado aqui,
Normalmente. Não é uma regra. Vou pegar uma corzinha azul. Não é uma regra. Normalmente ele é usado aqui. A maioria das vezes que eu vejo um desenvolvimento no Enem, nota 1000, na maioria das vezes que eu vejo alguns alunos escrevendo e tirando notas altas, normalmente eles optam para fazer um desenvolvimento 1 pelo método concessivo. Ah, professor, então assim é o sinal de que é um modelo bom. Não existe modelo X melhor do que Y. Não existe. Não existe o modelo Y melhor do que Z. Isso não existe. Turminha, isso não existe. O que existe é um aluno que reúne todo esse potencial e aí, a partir dessa reunião, independe o modelo que você vai optar. De verdade. Não importa. Entende? Agora, para quem gosta, sim, de gramática, um pouquinho de gramática, esse modelo, ele já traz alguns elementos que o corretor vai perceber que você não é um aluno qualquer. Né? E logo no primeiro período. Falando sobre período, importante também dizer que eu estou me referindo a um modelo de desenvolvimento, que vai exigir de você pelo menos 4 períodos. 4 períodos. Não quero 5, 3 é muito arriscado. 3 é muito arriscado. Então eu penso em 4 períodos. Esses períodos aqui, né, o desenvolvimento concessivo, no máximo, 8 linhas. 8 linhas. De 7 a 8. Não quero mais, não quero menos. Ok? E como vocês estão vendo, eu vou trabalhar a forma de período, né? Tem ali o primeiro período. E gosto de trabalhar cada período com suas funções. Fica aí no chão. Com suas funções. Então, evidentemente, que esse período aqui terá funções a cumprir pelo método concessivo, como o período 2, como o período 3. Tá? Eu vou montar toda a estrutura aqui, tá? Só no primeiro período. Só no primeiro período. Então vamos imaginar aqui a cena, o primeiro período. Eu tenho aqui, ó, meu primeiro período. Tá? Vou colocar uma corzinha diferente aqui. Aqui, ó, uma bolinha. Pronto, beleza. E vamos continuar aqui. Ui, deixa eu pegar isso aqui. Eu tenho um lápis. Deixa eu ver aqui. Esse não, tem aqui, só um minutinho. Tá aqui, perfeito. Perfeito. Primeiro período. E o segundo período aqui, ó. Pronto. Isso é suficiente. Vamos enumerar, né? Para facilitar a nossa distribuição. Vamos dividir isso aqui, tá? Aqui, ó, vamos dividir. E vamos chamar essa extensão, olha, essa extensão aqui, vamos chamar de x. Vamos chamar de x, tá? Toda a extensão vamos chamar de x. Agora, vamos chamar a extensão posterior, essa extensão de y. Essa extensão aqui, extensão de y. Veja que eu estou dizendo que o primeiro período ele tem funções, tá? Então vamos entender as funções. Vamos começar aqui pela função 1, aqui ó, bonitinho, função y, tá? Antes de explicar todos os pontos, vamos organizar aqui o primeiro ponto. É muito importante lembrar que y é uma oração. Isso é muito importante. Y vai ser uma oração. Oração. Não vai ser uma oração qualquer, será uma oração subordinada. Não é uma oração subordinada qualquer, vai ser uma oração subordinada adverbial. Tá? E não é uma oração subordinada adverbial qualquer.
É a oração subordinada concessiva. Concessiva. Por isso que o modelo é chamado de concessiva. Introdução por concessão, porque eu vou começar o meu período 1 por meio de uma oração concessiva. Ok? Pronto, a partir desse momento, é muito importante saber quais são as partículas de entrada. Então aqui, todo no Y, viu? No X, desculpa aqui, não é Y não, é X. Opa. É X, tá? Então aqui eu vou ter uma partícula de entrada, partícula de entrada. Essa partícula de entrada aqui não é bizu, é gramática, é regra gramatical, tá bom? Então eu vou ter essa partícula de entrada, eu terei uma conjunção. E aí eu vou trabalhar cinco tipos de conjunções diferentes que você vai usar nesse ponto aqui, ó, para introduzir essa partícula de entrada. Ela introduz o teu desenvolvimento 1, tá ok? Professor, eu só posso usar no desenvolvimento 1, olha, não é proibido usar no desenvolvimento 2 a mesma técnica, não é proibido. Fica um pouco mais complexo, mas é permitido também, tá? Mas voltando, essa partícula de entrada vai iniciar com uma conjunção. Então a gente precisa saber quais são essas conjunções. Quais são essas conjunções que vão abrir esse meu período. Então você tem aqui, ó, uma que eu gosto muito, que é essa aqui, por mais que. Gosto demais, tá? Por mais que a sociedade brasileira tenha avançado em seus princípios democráticos, embora a justiça brasileira tenha se fortalecido nesses últimos anos, vírgula, tá? Por mais que. É uma conjunção concessiva, como vocês sabem. É uma conjunção, inclusive, bem sofisticada. Eu gosto dela. Ela é sofisticada. A mais comum das conjunções, que vai ter o mesmo sentido, é a conjunção embora. Por mais que e embora tem o mesmo sentido. Tá? Embora é um pouco mais não sofisticado e o por mais que um pouco mais sofisticado, mas não muda nada, tá bom? Não muda nada. Mas eu vou colocar em azul as que eu mais gosto. Gosto muito dessa, em que pese. Gosto muito da posto que. Gosto muito da conquanto. 6. Gosto muito de uma, essa é bem sofisticada, não obstante. Vamos colocar mais uma aqui para a gente ter a opção. Apesar de. Então, todas essas conjunções aqui, estas aqui e esta aqui, todas elas têm o mesmo sentido. Qual é o sentido? De ir embora. Tá bom? O que é embora? Embora é uma concessão. Professor, mas o que é uma concessão? Uma concessão é uma oposição. Falando em oposição, né? É uma oposição, vamos colocar aqui nas características. É uma oposição leve. Uma oposição breve. Uma oposição breve ou leve. Eu não quero que você se estenda demais, né, nesse processo ou divida a concessão. Leve e breve essa oposição. Muito importante
com isso. Outro ponto importante sobre a concessão, a primeira oração, não é isso? A primeira oração, Y, até aqui, é que essa vírgula, a questão da vírgula é obrigatória, tá bom? A vírgula aqui é obrigatória. Obrigatória. Lembrando que essa vírgula não pode ser usada, não deve ser usada, ela não deve ser usada logo após a conjunção. Após a conjunção. Não pode. Então, exemplo, você disse assim, ó, por mais que, vírgula, isso não pode. Isso é um erro gravíssimo de pontuação. Não pode, tá? Ou você dizer embora, vírgula. Ô professor, mas quando eu estudei, toda vez que a gente usava uma oposição, a gente colocava uma vírgula. Por quê? Porque existem dois tipos de oposição. Existem dois tipos de oposição. Uma oposição leve e uma oposição grave. A oposição grave, ela usa a vírgula de forma obrigatória. Aí, neste caso aqui, eu terei uma oração coordenada. No caso, adversativa, sindética, adversativa. Aí a vírgula de fato é obrigatória, ou antes ou depois do mas, do porém, do todavia. Agora, quando essa oposição ela é leve, a vírgula ela só será obrigatória no final do raciocínio. No final da oração. Embora a sociedade brasileira tenha evoluído bastante em questões democráticas, vírgula, não posso dizer assim, embora, vírgula, não posso. Posso, mas eu não quero que você aprenda agora esta exceção, tá? Não aprenda agora essa exceção. Pronto, vamos fechar aqui a primeira oração, porque já tem muita informação. Vamos colocar mais uma informação. De preferência, isso não é obrigatório, mas isso melhora a tua abertura do teu parágrafo do desenvolvimento 2. Melhora, não significa que é obrigatório, tá? Então, melhora. O que fazer aí? Seria interessante, trazer uma breve contextualização. E aqui eu já posso até indicar o tipo de contextualização que você pode usar. Você pode usar, vou deixar aqui como se fosse uma fixa, porque todos os problemas, ou pelo menos a maioria dos problemas, a Constituição de 1988, a cidadã Deus de Guimarães, trata de muitos assuntos. Muitos. Então aqui você já poderia, né, para não ficar pensando, meu Deus, o que é que eu vou dizer nesse primeiro período? Você já pode ir organizando uma frase fixa. Eu vou até montar aqui essa frase fixa para você entender como poderia ser feito isso. Então você poderia dizer assim, ó. Em que pese. Significa, André, em que pese? Não é sério, vai. O pessoal que ouviu tua voz. Em que pese, André? Então eu vou continuar. Em que pese
a Constituição, aqui maiúsculo, né? Constituição, a Constituição Federal, aqui, ó, Federal de 1988, em que pese a Constituição Federal de 1800 já tenha discutido sobre trabalho infantil, trabalho infantil, pronto. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo, tem que lembrar desse detalhe, na realidade aqui eu tenho locução verbal, funciona como um verbo apenas, tá? Tenho aqui também uma breve contextualização, Constituição Federal de 1988, tá? Uma breve contextualização, de certa forma é curto, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho aí uma linha, dependendo de sua letra, uma linha apenas para produzir X, que é a minha primeira oração, tá? Produzir X, que é a minha primeira oração. Lembrando que aqui ao final do raciocínio eu preciso colocar uma vírgula. Entendeu? Tranquilo? Eu vou parar a gravação agora e daqui a pouco eu volto para o segundo vídeo. Tranquilo? Como é que tá a sombra aqui? Eu vou estar clarinho. Pronto, tá mesmo. Pronto, beleza. Valeu, daqui a pouco eu volto com a função de Y. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, beijo, tchau.